Bom dia a todas e todos que nos prestigiam nesta manhã, segundo dia do Fórum de Investimentos Sustentáveis, uma realização da BVCAP, que tem o apoio da Apex Brasil e o patrocínio da FMD Hack, a quem registramos nossos melhores agradecimentos. Sou Ângela Ximenes, superintendente executiva da BVCAP, e começo aqui fazendo um breve resumo do primeiro dia de nosso evento na terça-feira, dia 25. Tivemos 3 painéis muito elucidadores sobre o tema investimentos sustentáveis, em que discutimos a evolução das práticas e princípios de ESG e impacto em nosso país, com especialistas nacionais e internacionais. E chegamos a relevantes conclusões, algumas das quais destaco aqui para vocês. Vimos que é importante que os princípios de ESG sejam trabalhados como parte central das estratégias de investimentos, para incentivar empresários a adotarem essas diretrizes, e também vimos que o core business das boas práticas deve estar integrado às decisões de investimentos. Concluímos também que é nítida a tendência de consolidação das práticas de ESG no Brasil, e que para os investidores o ESG hoje tem a mesma importância de critérios como performance e organização quando eles analisam um investimento. Outros pontos ressaltados foram que a sustentabilidade está sendo vista não só como uma nova regra, mas como uma nova oportunidade de se fazer negócios, e que o capital privado tem que incluir em suas estratégias de investimentos a solução dos problemas estruturais do país, onde há inúmeras oportunidades. Ainda na terça-feira, ao discutirem retorno financeiro e investimentos sustentáveis, sócios das gestoras de Private Equity e Venture Capital deixaram claro que há sim oportunidades para realizar investimentos de impacto rentáveis, e eles apresentaram seus cases de sucesso. Ressaltaram ainda que daqui para frente este é um caminho sem volta. As empresas que não enxergarem que é imprescindível se preocupar com critérios socioambientais em suas estratégias de crescimento serão depreciadas em seus valuations. Foi destacado também nas discussões com nossos especialistas que não há trade-off entre retorno financeiro e impacto. É importante selecionar investimentos que já tenham potencial de impacto inerentes à sua proposta, pois é possível multiplicar esse impacto e escalar o negócio, com retornos altamente positivos para os investidores. Por fim, parafraseando nossa painelista da IB Capital, Luciana Ribeiro, concluímos nas sessões de terça-feira que os investimentos com foco em meio ambiente e responsabilidade social são o novo tech em termos de oportunidades de negócios. E estamos aqui hoje para retomar a nossa programação com 3 temas muito importantes: a agenda ambiental e o mercado de carbono, a inclusão social através do empreendedorismo consciente e o olhar dos investidores para investimentos que promovam uma sociedade e um planeta mais sustentável. Mas antes de passar aos nossos painéis de hoje, eu quero aproveitar esse fórum para destacar que a BVCAP, por iniciativa de seu Comitê Brasil 2030, lançou na semana passada o programa Contrate um Jovem e Transforme o País. Com a parceria do PRI, do Pacto Global e do 1 Milhão de Oportunidades, programa da Unicef, a BVCAP está mobilizando gestores de Private Equity e Venture Capital com o compromisso de engajar os RHs de suas empresas investidas para contratarem jovens de baixa renda entre 14 e 24 anos e para ampliarem gradualmente a participação desse grupo nos seus quadros de colaboradores. No Brasil, cerca de 36% dessa população de jovens carentes estão sem trabalho, o que foi ainda mais agravado pela pandemia. A campanha também está estruturando uma rede de parceiros que já atuam na formação e qualificação profissional desses jovens. E do nosso lado, nós iremos oferecer as oportunidades de emprego, de inclusão social e de ascensão profissional nas empresas investidas. É um tema urgente, para o qual não podemos fechar os olhos. A falta de qualificação e a desigualdade de acesso a uma educação de qualidade e as oportunidades de trabalho tornam o cenário brasileiro ainda mais complexo.
Se não receberem a atenção adequada agora, esses jovens terão seu futuro comprometido e nós teremos o nosso como país. Para se tornarem parceiros dessa iniciativa, vão lá no site que está aí na tela, empregojovem.abvcap.com.br, assinem o termo de adesão e se juntem a nós nessa campanha tão relevante. E aí, com muita alegria, eu vi hoje, agora há pouco, o anúncio da Good Karma Ventures, um venture capital, que acaba de investir US$ 7.300.000 na Galena, uma startup de educação com o propósito de inserir jovens de escolas públicas egressos do ensino médio no mercado de trabalho. Então, é mais um importante player da nossa indústria com o mesmo propósito. Dito isso, eu passo agora a palavra para Paula Salomão, gerente de novos negócios da Antera e co-coordenadora do Grupo de Trabalho de Impacto da BVCap, que vai endereçar algumas palavras a vocês em nome da comissão organizadora desse fórum. Muito obrigada. Obrigada, Ângela. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, de onde estiverem conectados. Eu sou a Paula, sócia e diretora de novos negócios da Antera e, como a Ângela comentou, co-coordenadora do GT de Impacto da BVCap. Como grupo de trabalho, nós estamos muito engajados em promover a pauta dos investimentos sustentáveis, não só através da promoção de fóruns, como o FIS, que trazem uma rica oportunidade para discussão e interação entre os interessados nessa área, mas também com ações de geração de conteúdo relevante para gestores, investidores e empreendedores engajados nessa pauta de impacto ESG e também para promover essa classe de investimentos no Brasil, trazendo novos investidores para esse tema. Essas ações, elas têm como objetivo não só incentivar o diálogo, né, mas estimular um maior número de empresas e investidores para considerarem o caminho da sustentabilidade, que, ao nosso ver, é o único caminho e a trilha de futuro mais sólida e rica para todas as pessoas e para o planeta. Como Antera, sendo uma das gestoras pioneiras em Venture Capital no Brasil, a gente viveu a evolução não só do capital de risco, mas também dos investimentos sustentáveis no país. Fundados em 2005, com o objetivo de investir em pequenas empresas inovadoras de base tecnológica, a partir da primeira década desse século, a gente viu uma aceleração das discussões sobre impacto e vivemos nos nossos primeiros resultados positivos, né, dos investimentos realizados, não só em termos de retorno financeiro, mas também com excelentes resultados socioambientais gerados pelas nossas investidas, mesmo sem que no início a gente tivesse a intencionalidade de investir em impacto, ou mesmo que sem essas empresas se denominassem empresas sociais ou empresas de impacto, né? Como o caso que eu posso citar da Risoflora ou da própria Magnamed, que está, né, bastante em voga nesses dias atuais. Então, ecoando muito o que a gente ouviu na terça-feira, né, e no que a Ângela, né, muito bem destacou, de que não há trade-off e que o rumo dos investimentos sustentáveis é um caminho sem volta, hoje a gente vê que não só, né, há uma maior intencionalidade para o impacto por parte dos empreendedores, mas também há uma convergência para a necessidade de mudança na maneira com que os negócios e investimentos são feitos, levando em consideração não só o impacto, né, na sociedade, mas no meio ambiente e trazendo também a perspectiva do retorno financeiro. Por isso a gente está muito feliz, né, em trazer hoje mais experiência para os gestores, para os investidores e para as empresas brasileiras, compartilhando, né, essas experiências não só nacionais como internacionais, com lições aprendidas e grandes perspectivas de futuro, né? Então, esperamos que todos os participantes nesse fórum possam aproveitar as discussões e participar conosco também desse diálogo, né? Agradeço a todos a participação e, para dar início à agenda de hoje, chamo aqui a Cristiane Nascimento, da BVCap. Obrigado, Ângela e Paula, pelos seus comentários. Muito obrigado a todos que se conectou conosco hoje, o nosso segundo e final dia de sessões. Hoje temos 3 painéis, como a Ângela falou, cada uma tem 60 minutos. Teremos um intervalinho de 5 minutos entre cada sessão para você dar aquela alongada, tomar um cafezinho.
Por favor, perceba que você pode se juntar ao diálogo e inserir as suas perguntas aos palestrantes. Para fazer isso, você pode usar o botão de chat. Também gostaríamos de lembrá-lo que este evento tem mais de 550 participantes com os quais você pode conectar através do nosso fórum. Para começar a agenda de hoje, eu gostaria de convidar o Aníbal Wadji, o Managing Partner na GF Capital. E ele vai liderar a nossa conversa sobre mudança climática e o mercado de carbono. Aníbal? Eu queria moderar esse painel porque eu quero aprender com os praticantes de todo o mundo nesse novo desafio chamado mudança climática. Em 2021 foi muito importante. Estados Unidos volta para o Acordo de Paris, nós temos comprometimentos a resíduo zero e todos estão falando sobre créditos de carbono como uma maneira de ajudar essa mudança climática, evitar a mudança climática. Temos 3 colegas, esse aqui é um desafio global e eles são de partes diferentes do mundo. Temos Luiz, dos Estados Unidos, ela é uma participante sênior, uma das principais players de carbono nos Estados Unidos. Nós temos a chefe de sustentabilidade na Acciona. E Maria Clara, minha amiga, que é uma investidora-chave em tudo relacionado ao planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja. Bom dia, boa tarde. Uma pergunta para você, Liz. Você pode nos dar um exemplo de uma transação, como ela é criada, como um comprador e um vendedor entram e que tipo de questão ESG estamos tentando resolver aqui? Certamente. Na verdade, eu vou compartilhar alguns slides para passar vocês por isso. Eu acho que o visual pode ajudar um bocadinho mais, já que o processo é bem complexo, na verdade. Vamos ver se eu consigo. Ótimo. Bom dia a todos. Como o Aníbal disse, eu sou o vice-presidente de desenvolvimento na Blue Source. Eu vou falar sobre o processo de como esses créditos são criados e eu vou mostrar como as pessoas podem ver e que tipo de objetivos sustentáveis eles podem alcançar quando eles criam essas reduções de emissão de carbono. Vou passar por esses slides rapidamente, mas eu gostaria de ter uma conversa e um diálogo porque há muita coisa a cobrir aqui. A minha jornada nos mercados de carbono volta a 2004, 17 anos de experiência aqui, e eu vejo muitas tendências surgirem e falirem, mas certamente estamos em uma tendência positiva que pensamos que vai continuar, dada a mudança na administração nos Estados Unidos. Então, aqui uma definição breve do que eu vou falar, já que eu tento falar sobre como esses créditos de carbono são criados e certificados. Então, Blue Source, nós temos um histórico de 20 anos em projetos, desenvolvimento de projetos de carbono. Tivemos um sucesso e também temos um negócio de 9 anos de combustível renovável, e esse mercado nos Estados Unidos é valioso e importante, então operamos pesadamente nesta área lá nos Estados Unidos. Também podemos obter créditos para clientes no mundo e nós recentemente começamos a trabalhar com RTCs, que é o commodity relacionado a combustíveis renováveis. No topo desse slide temos alguns dos parceiros com os quais desenvolvemos
projetos com eles ou para eles. Você pode ver Tyson Foods, Whirlpool, J.B. Hunt. Fizemos um projeto de logística com eles e nós focamos nos últimos 12 anos em projetos de florestamento, que foi uma grande aposta. O mercado de carbono voluntário tem uma grande preferência por soluções baseadas na natureza. Então, nós fizemos uma parceria com Campbell Global nesses projetos de florestamento. E nós temos clientes que voltam para nós todos os anos para suas necessidades de créditos, e também há entidades de conformidade com os quais trabalhamos. Também vendemos para clientes voluntários que querem reduzir a sua emissão de gases estufa voluntariamente, e você pode ver esses clientes aqui na parte inferior do slide. Nossa filosofia é sempre que o cliente sempre vem primeiro. Nós vamos mensurar as emissões. Nós temos um grupo onde nós mensuramos as emissões e nós fazemos isso para qualquer tipo de escopo. É bem interessante agora as empresas que estão desejando tentar reduzir a sua pegada de carbono. Ok. Nós fazemos uma análise e nós temos critérios através de 2.000 empresas que se aderiram a essa ideia a emitir zero carbono até uma X data. E realmente o que te qualifica como carbono zero? Isso cobre tudo, isso cobre só partes, então. Aí depois você, para reduzir, você vai dar uma analisada da sua pegada de carbono, você vai fazer uma identificação das oportunidades de redução. Ali depois você faz o offset, que são as estratégias e instrumentos para te dar esses créditos, para que você possa estar em conformidade. Isso vai permitir os clientes a desenvolverem o seu plano de negócio e aprimorarem os seus resultados. Nesse ponto aqui, nós recomendamos considerar atributos como crédito de carbono ou certificados para reduzir suas emissões e ganhar com isso. Então, isso foi só uma visão geral. O Carbon Offset é um projeto que reduz o gás de efeito estufa e evita as emissões. E essas reduções de emissões podem ser quantificadas e certificadas por um auditor independente e homologadas por um regulador. As ações, elas são ações que absorvem ou reduzem esse efeito estufa. Esse é um mecanismo de contenção de custos. E ele permitiu essas entidades que eram alvos para reduzir e se beneficiar economicamente e desenvolver projetos bem inovadores. Entrando nos detalhes aqui, um projeto de créditos leva uns 2 anos, desde a assinatura com o dono do projeto até os créditos serem emitidos. Então, temos várias empresas dizendo para a gente quer investir em créditos de carbono, a gente quer ser dono desse projeto. E então podemos auxiliá-los, estamos bem posicionados para auxiliá-los com isso. Uma opção que nós temos, quando o cliente diz que eles querem ser donos desse projeto de créditos, então a gente coloca eles como cogestores. E aí nós
temos esses projetos emitidos e aí assim eles têm uma história e eles conseguem montar essa história sobre como eles estão reduzindo a sua pegada de carbono. Nós fazemos uma avaliação de viabilidade, vemos o que eles podem esperar em termos de receita com o projeto. E se eles decidirem ir para frente, eles assinarem um acordo para ter esse projeto conosco, nós desenhamos o projeto, nós fazemos um processo, documentamos através de um padrão independente ou através de uma terceira pessoa que vai seguir padrões, melhores práticas, e aí o projeto será também validado. Os dados contidos no projeto são muito de dados de fontes que nós coletamos de várias fontes de dados para quantificar quanto carbono está sendo sequestrado pela floresta e então isso será acreditado. Aí contratamos um auditor terceiro pré-aprovado pelo regulador para validar. E aí eles fazem uma medida das árvores e eles medem o carbono em uma certa parte da Terra, uma certa região. Isso é usado para calcular o carbono que foi eliminado. E uma vez que isso é completo, então há um período de perguntas e respostas com esse auditor independente. Então, aí os dados vão para o regulador, aí o regulador também tem um período de perguntas e respostas, conforme eles validam os recursos e dados e também os dados. Se eles estiverem de acordo, aí eles emitem os créditos. Então, a emissão de crédito acontece e os créditos podem ser, então, monetizados e transferidos para o terceiro. Se o tempo passar, você não consegue usar aquele, se o crédito vencer. Os créditos podem ser transferidos muitas vezes antes do vencimento, mas o ponto de vencimento é quando ele foi considerado usado e você pode então solicitar os valores dos créditos. Trabalhamos com entidades para identificar aterros, por exemplo, que são pequenos e não têm que capturar e destruir o metano. Então, trabalhamos com eles para construir os dutos e trazer esse biogás para uma instalação onde ele é queimado normalmente em um flare. E aí você pode ter redução de emissões através dessa redução de metano. Trabalhamos com a J.B. Hunt para melhor transporte mais eficiente. A Tyson aqui é uma planta de processamento de batatas, é essa a planta com a qual trabalhamos. Deixa eu só continuar aqui, porque eu acho que esse aqui é um processo bem completo e eu não vou entrar em muitos mais detalhes, exceto para dizer que essas são algumas das agências de padrões e queremos ter certeza que os créditos são de alta qualidade, que são revisados pelo auditor independente e validados pelo regulador, e nós só trabalhamos com os fornecedores que são pré-aprovados pelas agências e fazemos a quantificação. Você vê aqui alguns dos auditores independentes. E aqui esse é o tipo de certificado que o comprador recebe. Eles têm números de série associados com cada crédito gerado. E esse aqui é o deal flow, o fluxo de transação desses créditos. E você pode ver vários preços. E são bem diferentes em termos do preço para diferentes tipos de créditos. Eu posso entrar nisso se vocês quiserem. E a última pergunta é: qual é o impacto de desenvolvimento sustentável? Nossos projetos florestais preservam o habitat e o valor recreacional da terra. Você vê que cada projeto tem
valores históricos, alguns projetos têm valores educacionais, como é o nosso projeto aqui em Massachusetts. Então, você vai ter também o impacto de desenvolvimento sustentável naquelas regiões onde você investe. Esse é o crescimento dos mercados com o tempo, muito valioso, crescendo muito rapidamente. E agora eu passo de volta para você, Anila. Olha, eu tenho 15 perguntas, mas eu não vou fazer todas. José Luiz é um grande amigo, eu aprendo com ele. Ele não apenas é um perito em sustentabilidade, mas ele também tem um pensamento muito inovador. Como um grande player nessa agenda do clima, que papel você acha que os mercados de carbono terão, especificamente na Europa? E como vemos isso em relação ao resto do mundo? Quais são os desafios que você vê na Europa? Eu ouço bastante sobre esse imposto do carbono. Espero que você consiga sumarizar em 5, 7 minutos. Não, primeiramente, muito obrigado por me convidar. Você é muito gentil, é um prazer estar aqui. Deixa eu usar 1 ou 2 slides para explicar como nós vemos a jornada. É um pouquinho diferente. A nossa ambição. Estamos no começo de uma mudança. Isso é bem claro. É bem claro que nós precisamos entender a situação na qual vivemos de outra maneira. Como empresas na Europa, primeiramente nós começamos no começo dos anos 2000 trabalhando com empresas e nós somos uma empresa que tem energia eólica, energia solar. Esses mecanismos cresceram muito, mas nós falhamos rapidamente. Todos os preços caíram muito e nós descobrimos que nós tínhamos que ter esse tipo de mecanismo. Tínhamos que usar alguns tipos de mecanismos para evitar isso no futuro. A primeira parte desse período, nós tentamos mensurar e nós te damos uma imagem muito compreensiva, muito abrangente em termos do que você precisa fazer, o que você precisa medir, qual é a sua pegada, e você precisa assegurar que você tem controle suficiente das suas emissões. Mas nós decidimos ser neutros no carbono em 2014. Próximo slide. Essas são as nossas emissões. Nós tivemos o nosso primeiro comprometimento de estar alinhado com os cenários do Acordo de Paris, indo para 2 graus e depois os cenários de 1,5 graus. E você pode ver a diferença entre 1,5 graus e 2 graus é enorme. Se você está alinhado com 2 graus, ótimo, mas você quer estar alinhado com o cenário de 1,5 graus de redução. Então é um cenário muito, muito desafiador. Muitas empresas estão mais agora alinhadas com essa redução de 1,5. Agora, todos os anos estamos recebendo créditos de nossa pegada. Próximo. Nós usamos o mecanismo CDM. Esse é o mercado atual, de acordo com o Banco Mundial. Nós somos um dos mercados principais e eu diria, olha só quantos mercados, quantas certificações no mercado disponíveis. E essa foi um dos nossos aprendizados, porque houve muitos, vamos dizer, animais diferentes na guerra e todos estão lutando com unhas e dentes nessa arena. Não há apenas uma padronização que você pode usar no mercado. Você precisa aprender muito antes de você encontrar a estrutura correta. Nós estamos usando o projeto CDM das Nações Unidas para créditos de carbono e para isso nós usamos energia eólica
e conseguimos reduzir nossas emissões e aprendemos muito nesse processo. E agora eu posso te dizer que eu posso te dar boas notícias que temos. A nossa metodologia, nós temos nossa própria metodologia e tecnologias. Essa é a aprovação final das Nações Unidas dos nossos planos de remoção de sal através de osmose reversa. Isso foi muito importante para nós. Nesse tipo de tecnologia, nós tínhamos apenas uma fábrica, uma planta, e com essa redução de uma planta, com apenas uma planta, a maioria da nossa pegada de carbono seria então compensada. Isso é muito interessante, sabem? Mas ao mesmo tempo nós descobrimos que, olha, faz sentido. Faz muito sentido o que nós estamos fazendo. Próximo slide. Estamos pensando sobre isso de outro jeito. Nós dizemos, olha, esse é o jeito antigo. Esse é o padrão de Kyoto, vamos dizer, onde você pode só almejar alguns países. Alguns países têm metas, mas o resto do mundo não tem metas. Mas agora estamos entrando numa nova situação. Qual é a nova situação? Cada país vai ter metas. E com essa situação, o problema é como nós definimos tais contribuições. O que é adicional, o que não é, em termos de contribuição? Porque se eu estiver reduzindo minhas emissões, a maioria dos projetos vão incluir isso nas promessas, vão incluir isso nos planos, e nada acontece se você fizer essas melhorias. Essa foi a nossa abordagem. O que aconteceu na nova situação, no Acordo de Paris? Como podemos definir o que é adicional, eliminação adicional, redução adicional? Eu vou te falar o que significa para nós. Esse é um exemplo bem recente, porque nós assinamos ontem. Agora temos uma nova instalação que linka remoção de carbono das nossas operações no mundo inteiro através de uma instalação de financiamento. O que significa? A nossa empresa está prestes a lançar um IPO para uma parte de nosso braço de energia. E eles são positivos no carbono, porque todo financiamento estará financiando impacto adicional na redução de carbono. E isso é muito novo, sabe? Porque nós estamos em uma empresa de energia renovável adicionando mais uma contribuição, neste caso, uma solução que é net positiva. E você pode ver os detalhes, mas todas as empresas estarão relacionadas a esse projeto. Você pode ver lá a taxonomia da Europa. E a Europa está sugerindo empresas com uma pegada de carbono extremamente baixa. A nossa empresa está bem próxima deste limite, dessa exigência mínima. E nossa sustentabilidade será alcançada através de soluções baseadas na natureza. Mas o que é uma solução baseada na natureza? E o que é redução adicional? E esse é o ponto que nós temos que abordar, que é o mais importante. Próximo slide. O segundo desafio é o preço do carbono. Os europeus decidiram se tornarem neutros no carbono e ter metade da sua emissão reduzida até 2030. Com a saída do Reino Unido,
do resto da Europa. Nós temos preços muito altos no mercado. Vemos preços muito altos. Provavelmente teremos que ter outras conexões com outros mercados e soluções. E uma solução com base na natureza pode ser mais adaptável e aceitável. Meu comentário final será sobre esse tipo de desafio. Eu acho que nos próximos meses serão muito importantes para esclarecer isso. Para mim, a decisão final do artigo 6 na COP26 será um divisor de águas para este tipo de mecanismo. E se nós resolvermos o problema da maneira correta, teremos então um mercado de crédito de carbono muito positivo no futuro. Mas é realmente incerto a partir desse momento, eu devo admitir. A grande diversidade de mecanismos que nós temos nessa etapa do jogo torna essa decisão difícil. O número de mecanismos bancários para créditos torna essa decisão muito difícil. E a negociação é sempre dura. Meus comentários finais sobre o mercado de carbono são: mantenha o seu olhar na COP26. É crítico para o seu negócio, para você ganhar novos negócios. Segundo, pessoal, tudo bem. Se nós estamos construindo algo bom, e nós fizemos algo bom, nesse caso, se nós tivemos um impacto bom, temos que estar claros que as soluções baseadas na natureza para carbono, para redução de carbono, pode ser uma parte das soluções. Mas nós temos que definir o que isso significa com padrões. Não esqueça que estamos emitindo $500 bilhão em mecanismos de financiamento sustentável no mundo nos últimos 2 anos. Mantenha o seu olhar nesse tipo de coisa. O relacionamento entre o instrumento e as oportunidades que você pode ter aqui no mercado de créditos de carbono. Mantenha o seu olhar nas taxonomias verdes, nas categorias verdes. As categorias verdes, na minha perspectiva, são incompatíveis com mercados de carbono de crédito do ponto de vista da tecnosfera e não só a biosfera. E você também tem que levar em consideração a nova estrutura da precificação de carbonos e créditos de carbono na União Europeia, porque provavelmente teremos um cenário diferente nos próximos anos. Hannibal, desculpa, eu não sou muito claro, mas é isso que eu tenho. Eu só estava tentando dizer alguns dos temas que eu precisava falar, que eu precisava que vocês, pelo menos, pensassem e mantivessem em sua mente, né? Mesmo com essas incertezas, fique de olho aberto, porque realmente é parte da solução, com certeza. Eu tenho algumas perguntas no fim, mas eu vou deixar para depois. Maria Clara. Olá, Maria Clara. Maria Clara é uma investidora de soluções sustentáveis. Maria Clara, você não pode falar sobre mudanças climáticas sem falar sobre o Brasil. Eles estão interligados. Você acha que há uma conexão entre os mercados de carbono mais desenvolvidos e países em desenvolvimento como o Brasil? E se não há uma possibilidade que possa haver uma aproximação maior nesses próximos 5 anos? Nós podemos nos tornar um player global de créditos de carbono? Olá, Hannibal. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Bom, sim, eu acredito que há uma possibilidade de conexão, como você sabe. Nós já temos estruturas para isso.
no artigo 6 do Acordo de Paris, não é? Há muitos dilemas aí ainda para criar estas conexões, para fazer a conexão entre Brasil e Europa acontecer, mas há uma estrutura para criar regras de contabilidade comuns e mecanismos padronizados para o comércio internacional de créditos. Temos que continuar trabalhando nisso na negociação bilateral. Ela ainda precisa de muito trabalho. Mas eu acredito sim que há uma possibilidade que nos próximos anos nós possamos ser mais positivos. Certamente o Brasil pode ser um mercado líder. O Brasil tem grandes potenciais em várias áreas, mas aqui é onde o potencial é enorme. Temos o deflorestamento, os mecanismos contra deflorestamento. Não temos um mercado regulado ainda. Nós sabemos que o mercado, que o governo, aliás, está trabalhando nisso, mas nós não vimos isso. Não vimos isso em definitivo. Não vimos isso acontecer em definitivos, mas nós ouvimos o ministro da Economia e ouvimos que ele está trabalhando em uma estrutura, ele está estruturando algo assim. No Brasil, o maior mercado é o mercado regulado e não estamos lá ainda, não chegamos ainda. Temos um mercado voluntário que está muito ativo ultimamente e nós temos o mecanismo Red Plus, que trabalha com mecanismos anti-degradação e deflorestamento. Temos mecanismos para florestas preservadas, exóticas. Sim, o Brasil pode ser muito competitivo no longo prazo. Eu estou no conselho da Biofílica, uma empresa que trabalha com todas essas áreas das quais eu falei. A Biofílica está recebendo uma grande demanda para desenvolver projetos em todas essas áreas. Mas o mercado voluntário ainda é pequeno demais comparado ao mercado regulado, que significa 5 gigatoneladas. E o mercado voluntário é só 150 milhões de toneladas. Então, é importante a gente se mudar para um mercado regulado, assim como a Europa e outros lugares como a Califórnia também. Eu acho que os mercados de carbono no Brasil estão se desenvolvendo muito bem. E eu vejo as empresas, grandes empresas, semelhantes à Lisis, a apresentação da Liz. Temos algumas empresas que agora estão dispostas a compensar suas emissões, até mesmo no escopo 3. Que tem a ver com serviços e logística. Isso está acontecendo e é relativamente novo. Para empresas se compensar, se remunerar no escopo 1 e 2, que isso tem a ver com suas próprias emissões e não de terceiros, as empresas estavam dispostas a fazer isso, mas nível 3 é muito recente, então a demanda para compensação e créditos de carbono, o pensamento das empresas está mudando. Nós vemos isto recentemente. A Shell o evento da Shell aconteceu essa semana e nós vemos grandes coisas, grandes mudanças nesse sentido. Obrigado, Maria Clara. Roseli. Muitas pessoas estão falando sobre net zero aqui, net zero lá. O que é net zero? É uma ótima pergunta. Deixa eu te dar alguns números sobre o quanto significante isso é. 20% das 2.000 maiores empresas globais, que representam 14 trilhões, fizeram
esse comprometimento a se tornarem net zero. Ninguém realmente sabe o que significa, mas só uma em cada 10 empresas tem, uma em 10 empresas tem metas para este net zero, essa meta net zero, ou carbono zero. Todo mundo sabe que isso é uma tendência, mas provavelmente vamos ter um pouquinho de turbulência com isso. Adicionalmente, 124 países, não empresas, países não estão comprometidos com carbono zero nos seus planos, net zero nos seus planos. Isso aí é 52% da população total. Se 68% do PIB global, isso é incrível. Deixa eu te dar 3 abordagens possíveis. Eu acho que o mundo é dividido em 2 tipos de pessoas. Só 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa acredita que nós vamos alcançar carbono zero até 2050. E os outros 50% não sabem. E você só precisa pensar sobre isso em termos de aonde você está. Você está no primeiro grupo de pessoas, empresas, ou no segundo? Porque se você está no primeiro grupo de pessoas, carbono zero significa carbono zero. E carbono zero significa nenhuma emissão de carbono, nenhuma em 2050. E esse é o primeiro significado de net zero, ou carbono zero. Não é carbono zero, não é, né? A gente não quer baixa emissão, a gente quer nenhuma emissão. Aí você tem algumas pessoas que estão no centrão. Essas pessoas estão no meio, nem quente, nem frio, estão no meio, em cima do muro. E eles dizem que net zero é remoção de carbono apenas, porque você precisa fazer essa transição. Então, essa emissão será adicionalmente reduzida por soluções à base da natureza, porque o efeito estufa é causado por outras situações, como escassez de água, e você não pode resolver todos os problemas com apenas uma solução. Você precisa usar uma combinação de soluções. Mas não esqueça que carbono zero é carbono zero. Carbono zero. Zero. Outro grupo de pessoas pensa que carbono zero significa baixa emissão de carbono e receber créditos. Porque você precisa de uma transição. Mas o que significa em termos de transição para carbono zero? Não sei se você lembra dos clubes. Havia muitos nos anos 80. A Netflix estava falando sobre a transição desse pessoal. Imagina as pessoas que estavam fabricando as máquinas de fax. Alguém pediu ajuda deles. E eles falaram, olha pessoal, eu acho que carbono zero é carbono zero. E você só tem 30 anos a estar nesse grupo de empresas. Se não, nós acreditamos que você terá problemas. Não podemos usar créditos de carbono para pessoas que não merecem. Nós temos que usar créditos de carbono para greenwashing. Se a gente fazer isso para só passar o pano, se a gente fazer isso, a gente vai prejudiciar a redução de carbono que nós precisamos. E a redução precisa ser zero. Eu queria te dar uma visão mais otimista. No meio do centro, os créditos de carbono voluntários ainda são tímidos comparado a um mercado regulado. E parece haver um futuro promissor para isso.
temos que ver quais são os motivadores que podem tornar esse mercado muito mais atraente. É uma ótima pergunta e houve uma força-tarefa em analisar os mercados de crédito. Foi liderado pelo Mark Carney e a previsão dele foi que os mercados de carbono voluntários vão explodir 15 vezes. Crescer 15 vezes até o próximo 2030, eu acho isso é muito curto. E eu mostrei a tabela, eu não sei se você lembra, mas a última linha era só o crescimento que nós já experimentamos, que estava chegando a ser exponencial, estava se tornando cada vez mais significante. Então, para depois crescer 15 vezes, é muito incrível. A força-tarefa sugeriu como os mercados precisariam se mover para alcançar esse tipo de crescimento. E algumas das recomendações eram que deveriam haver registros ou algum tipo de registro compartilhado, um lugar para compradores e vendedores se encontrarem, porque nesse ponto, empresas de médio porte, havia esse sentimento que elas encontravam dificuldade em participar nos mercados de carbono. E se você tem poucos créditos que você quer compensar, que você quer transacionar, você não poderia participar no mesmo nível que outras empresas. Então, a recomendação é que houve algum tipo de mercado para isso. Há trocas, tipo uma bolsa. A CBL tem uma troca, uma bolsa, um mercado, um marketplace, mas os ativos trocados, né, os produtos mais premium, que são as soluções baseadas na natureza, são as que estão realmente comercializando a $10 por tonelada métrica. Elas não são, esse tipo de papel não é encontrado nesse tipo de mercado. As pessoas nesses mercados, nesse marketplace, estão mais interessadas no desenvolvimento sustentável, estão interessadas em ver aonde isso vai. Eu acho que o marketplace pode adicionar mais custos de transação. É um mercado que já tem muitos FIIs de transação associados, desde o registro até os verificadores, validadores. Então, adicionar mais uma camada vai só aumentar o processo de crédito de carbonos. Mas é interessante pensar sobre o que é necessário para crescer esses mercados. E a pergunta interessante que o José Luiz pousou é em qual momento esses créditos voluntários te levam às metas nacionais. Os índices em todos esses países que terão as metas, suas próprias metas. Então, quando o mercado se torna mais um mercado de conformidade, eu acho que o papel, ou o que definimos como um adequamento ou algo que se encaixa como carbono zero, né? Vai depender. Se a gente só aceitar soluções baseadas em natureza, ou talvez algumas soluções tecnológicas como captura de ar diretas, quer dizer, essas são poucos créditos que podemos criar através dessas atividades hoje em dia, que limitariam a habilidade de empresas de cumprir metas de carbono zero. Então, houveram critérios que seriam basicamente as diretrizes, a estruturação das diretrizes do que é elegível para carbono zero, e restringindo apenas para remoção, vamos aumentar o custo de conformidade de empresas onde muitas vão acabar não participando, e temos que analisar isso, analisar destruição de biogás, distribuição de gás de cozinha. Todas essas atividades estão eliminadas pelas novas regras SPT, que ainda estão em rascunho, vão ser finalizadas no fim do ano, mas certamente acreditamos no papel de soluções baseadas na natureza, por isso que nós focamos em florestamento, mas eu acho que outras soluções são válidas e muito importantes para ajudar-nos a alcançarmos nossas metas. Você vê os preços nos Estados Unidos e na Europa. A Europa sempre é mais cara. Como isso se traduz para o Brasil? E podemos usar
essas experiências para construir um mercado. Precisamos de mais transparência. Poderia só me dar mais informações? A Europa sempre é mais cara? Sim, com certeza. Os preços são bem diferentes. Se eu não estiver errado, os preços para carbono na Europa são 60 euros, eu acho que por tonelada. Nos Estados Unidos, eu acho que estamos próximos de 14, 15 dólares. É basicamente 3 por 1 em termos da relação. E no Brasil, nos mercados voluntários, eles estão a 7 dólares, 8 dólares, depende no crédito. E depende do projeto específico, mas há uma grande diferença. Mas também os custos no Brasil são menores também. E o Brasil tem, como você sabe, o potencial de restaurar e reflorestar uma grande área. Temos várias áreas degradadas aonde podemos desenvolver projetos e aumentar este mercado e talvez ajustar o cenário. Eu acho que o custo aqui sempre será menor. E há um grande potencial de aumentar os preços aqui. Essa é a minha visão. E ao falar sobre transparência, eu acho que há muita ética nesse mercado. A Lizzie mostrou o que vocês fazem, o que ela faz. Na Blue Source, na biofílica, mesma coisa. Temos toda a verificação de terceiros necessária e o processo é integralmente certificado por instituições renomadas. Eu acho que o problema-chave que nós temos é na educação. Educação sobre o tema. As pessoas realmente não compreendem o mercado ainda. E claro que nós precisamos melhorar o nosso trabalho para que possamos tornar isso mais claro para todos. Há muitos mapas, imagens de satélite e validações em todos os projetos. Você pode selecionar o projeto que você deseja desenvolver. Não é só, você não trabalha do nada, você vai escolher o tema com o qual você quer trabalhar. Eu acho que a conversa tem muito mais a ver com comunicação, construir a consciência das pessoas, educar as pessoas, porque o monitoramento já está acontecendo. Precisamos de muita cooperação para fazer isso funcionar e é um desafio. A Liz está em um mercado desafiador nos Estados Unidos. Quais são, então, as tendências? Estamos trabalhando juntos ou isso será um trabalho isolado? Iniciativas isoladas? Quem quiser responder. É uma ótima pergunta. Os mercados de crédito sobre o protocolo de Kyoto, como eles se desenvolveram, foi muito interessante, né? Se nós conseguimos ter um custo menor no Brasil, Equador ou em outro lugar, então vamos fazer, porque ele ainda vai te dar o mesmo benefício global. E os mecanismos globais para estes créditos e como eles operam são uma ótima maneira de avançar. Nós vimos que foi um sucesso com o esquema de enxofre, quando tiveram lá a chuva ácida. Isso funcionou muito bem. E eu acho que agora que nós não estamos mais no protocolo de Kyoto, estamos avançando para o Acordo de Paris, nós precisamos de negociações para solidificar o artigo 6, como o comércio vai acontecer nos países e se sim ou não, se esses ajustes correspondentes vão ocorrer. Isso é algo que estamos analisando bem proximamente. Poderíamos fazer um projeto de créditos que precisaria ser cancelado antes de ser comercializado no estrangeiro, para que não seja contabilizado como uma redução para o país e para o país estrangeiro. Então, nós precisamos verificar algumas coisas
E nós precisamos de padronização através de todos os padrões nas arenas voluntárias e também reguladas. Poderia falar sobre a taxa de carbono na Europa? Poderia nos dar alguma palavra sobre isso? É um trabalho em andamento. A taxa de carbono, a ideia é taxar, primeiramente, produtos em condições iguais a produções europeus. Deixa eu explicar. Essa é uma taxa que para cada tonelada que você está importando, você deveria pagar o mesmo valor que o produtor de cimento está pagando na Europa. Então, este é o ganho que a Organização Mundial está tentando construir, estruturar, tentando tornar isso mais compatível, para que as negociações fluam melhor. Esse é um dos ganhos que eu acho essa conversa. Estamos em um cruzamento entre uma nova época do que vai acontecer depois da COP26, talvez depois do artigo 6, porque eu não tenho certeza que o COP26 vai levar a um acordo, e esse artigo 6 ainda é tão vazio de conteúdo, da minha opinião, do meu ponto de vista. Eles não têm maturidade suficiente para ser validado apenas em 6 meses ou 5 meses que nós temos para finalizar isso. Mas eu acho que o problema é que você precisa pensar nos créditos de carbono, pensando sobre o Acordo de Paris como um comprometimento dos países. E se você tiver um comprometimento, você precisa implementar dentro do seu país o instrumento que os players, operadores no seu país, estarão em conformidade com padrões domésticos e também padrões internacionais. E esse é o desafio. Em alguns países, você descobrirá mercados voluntários e regulados, e você estará em conformidade com aqueles. Em outros, você terá tributos, e em outros, você terá outros mecanismos para alcançar este mesmo fim. Você tem que equilibrar o voluntário com o obrigatório, mas em cima disso você tem outro instrumento para agregar mais contribuições, providenciando remoção adicional de CO2. Isso requer uma nova maneira de pensar, uma nova abordagem, e eu acho que começamos a pensar de jeito diferente. Mais um comentário. Eu acho que eu estava trabalhando com uns colegas. Ivo DeVore era o secretário-geral durante o protocolo de Kyoto. Ele confessou para mim, durante uma ocasião, nós criamos a CDM não para trabalhar. E finalmente funciona. Não, foi muito verdade, foi engraçado, mas foi muito verdade. Havia muita burocracia, muito custo. Eles fizeram tudo para não dar certo. E aí, deu certo. E quando você tem algo que mesmo com essa quantidade de fricção, de problemas, quando finalmente funciona, talvez funcionou porque tem muita beleza dentro do design. E nós temos que continuar projetando da melhor maneira. E esse é o desafio que nós temos. Mas o nosso pior problema é o legado que nós temos. E temos que começar do zero. Talvez estaríamos cooperando mais entre as partes. Mas agora
temos o problema do legado e como podemos cooperar para criar um mecanismo mais eficiente. Eu sou otimista para quem me conhece e eu quero ouvir cada um de vocês me dando algum tipo de visão otimista. Para encerrar, eu vou começar com a Maria Clara. Bem, eu trabalhei minha vida inteira em uma indústria baseada em árvores, ou a indústria de celulose. Eu não trabalho lá mais, mas eu ainda acredito que ter uma economia baseada no florestamento é realmente uma maneira muito importante para se desenvolver os mercados de carbono, porque estas empresas preservam quase metade do que eles têm em árvores comerciais. Vamos chamá-las de árvores comerciais. Eles sempre vão precisar dessas árvores comerciais. Eles são as pessoas que desenvolveram e mantêm essas áreas, essas florestas. Então, há um grande potencial de desenvolver a economia brasileira e a economia de outros países baseado em restauração, parques verdes, preservação de áreas, mas também nas áreas comerciais. Esse é um enorme mercado e nós podemos fazer biocombustíveis, podemos trabalhar com várias coisas e também as árvores farão o serviço de sequestrar o carbono durante este projeto. Então, eu sou muito pragmática e eu acho que esses mercados podem realmente crescer demais. Eu concordo com a cooperação da qual você falou. Deveríamos fazer mais, não fazemos o quanto deveríamos. E eu estarei animada em fazer isso de agora em diante, eu prometo. Ótima pergunta, eu só quero dizer que na ausência de ação federal nos Estados Unidos nos últimos 4 anos, vimos um comprometimento nas empresas de se manter a essas metas de carbono zero e todo dia a gente vê uma nova empresa se comprometendo, Amazon, Apple. Então eu vejo o otimismo e as empresas estão fazendo o seu papel e escolhendo fazer isso à frente da regulamentação. Eu acho que isso é fantástico. A outra coisa otimista é que o benefício dessa pandemia foi que nós percebemos como estamos interconectados e eu acho que isso vai se traduzir em mudança climática. Houveram muitas notícias que ligaram a pandemia à mudança climática e a mudança climática é o desafio global que todos nós enfrentamos. Então, o benefício dessa pandemia, se eu puder chamar de benefício, me dá essa visão positiva. Temos sorte de ser a geração de pessoas que resolveu o Covid e o aquecimento global. Nós temos muita sorte mesmo. E essa é uma grande oportunidade. Eu acho que precisamos da inspiração de todos, o talento de todos, os esforços de todos. Eu acho que esse é o desafio de toda uma geração. E vocês são parte disso. Tomem ação. Muito obrigado a todos, muito obrigado à plateia, muito obrigado aos apresentadores. Foi um grande prazer e eu espero continuar aprendendo com todos. Encerramos de modo tão positivo. Obrigado a todos. É um tema bem complexo, mas muito importante. José Luiz, eu peço perdão pela falta de controle no slide. Nossa equipe tentou resolver e eles estavam tão focados que eles
não resolveram isso, mas felizmente conseguimos ver os seus slides junto com os seus comentários. Isso fez uma grande diferença, então obrigado pela sua paciência com os problemas técnicos. Também agradecemos todos na plateia por estarem conosco. Vamos agora ter um intervalo rápido de 5 minutos e vamos falar sobre como os empresários estão acelerando a inclusão social no Brasil. Voltaremos em apenas alguns minutos. Até breve.